Bem-vindos, irmãos e irmãs, conectados na fé, que nós estamos. Hoje, segunda-feira, dia 10 de abril, estamos na oitava da Páscoa. Feliz Páscoa, meu irmão, feliz Páscoa, minha irmã, que Deus te proteja e que o nosso Senhor Jesus possa ter ressuscitado no teu coração, tá bem? Que Deus te abençoe. Vamos ouvir o evangelho dessa segunda-feira, o evangelho de São Mateus, capítulo 28, versículo de 8 a 15. Naquele tempo, as mulheres partiram depressa do sepulcro. Estavam com medo, mas correram com grande alegria para dar a notícia aos discípulos. De repente, Jesus foi ao encontro delas e disse: Alegrai-vos. As mulheres aproximaram-se e prostraram-se diante de Jesus, abraçando seus pés. Então Jesus disse a elas: Não tenhais medo. Ide anunciai a meus irmãos que se dirijam para a Galiléia, lá eles me verão. Quando as mulheres partiram, alguns guardas do túmulo foram à cidade e comunicaram aos sumos sacerdotes tudo o que havia acontecido. Os sumos sacerdotes reuniram-se com os anciãos e deram uma grande soma de dinheiro aos soldados, dizendo-lhes: Dizei que os discípulos dele foram durante a noite e roubaram o corpo, enquanto vós dormíeis. Se o governador ficar sabendo disso, nós o convenceremos. Não vos preocupeis. Os soldados pegaram dinheiro e agiram de acordo com as instruções recebidas. E assim o boato espalhou-se entre os judeus até o dia de hoje. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Irmãos e irmãs, aqui nesse evangelho que acabamos de escutar, tem duas situações importantíssimas para que nós entendamos todo o contexto da ressurreição. Primeiro, a primeira parte na qual as mulheres, elas são as primeiras a anunciar a boa nova, a boa notícia da ressurreição do nosso Senhor. E são elas, aquelas portadoras dessa mensagem. Jesus aparece primeiramente para as mulheres. Maria Madalena, Maria de Cleofas, todas essas mulheres são elas as primeiras a ver Jesus. E Jesus dá uma mensagem para elas: alegrai-vos. Esta é a mensagem principal dessa primeira parte do Evangelho. Depois tem uma outra parte que também é muito importante para que nós compreendamos bem o porquê que nós falamos que a ressurreição é o centro da nossa vida. Jesus ressuscitado é o centro da nossa vida, porque Cristo ressuscita para nos dar alegria. E agora acontece algo também importante. Os soldados que estavam lá no túmulo, guardiães do túmulo de Jesus, viram a situação, contaram o que estava acontecendo, e esses benditos aqui que apareceram no Evangelho, os sumos sacerdotes, reuniram com os anciões e queriam deturpar a mensagem do Evangelho, dizendo que foram os discípulos que tinham tirado o corpo de Jesus do túmulo. E aqui então, isso também é importante para a gente entender bem, porque apenas o túmulo vazio não prova a existência da ressurreição do nosso Senhor. O que prova que Jesus está vivo são as suas aparições. Por isso que ele aparece agora para Maria Madalena, vai aparecer durante essa semana todinha para todos os discípulos, para Pedro, para todas aquelas pessoas, para provar que ele está vivo. É isso que nós temos que entender muito bem, tá? Porque senão essa notícia de ter tirado Jesus do túmulo realmente seria algo que iria marcar a história da salvação e não provaria que Jesus estivesse vivo. Então, por isso, meus irmãos, nós temos que prestar muita atenção para entendermos bem o contexto do Evangelho dessa semana. Que você tenha um excelente dia e que a paz de Deus esteja em teu coração. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Dá-me a Deus. Tchau, tchau.